Dia de reagir, né, de analisar mais um vídeo desses camaradas que falam atrocidade aí na internet. Ser bombado, né? Você ter um shape, ser shapeado. Dá carta branca pra você falar asneira, né? Infelizmente é assim. O cara vai lá, é grande, fala asneira e tá tudo certo. A sociedade aceita, porque elas acreditam no que elas veem, né? Não, só acreditam no que eu vi. O cara tem shape é porque ele sabe. Tu pergunta pro cara, tu acredita em Deus? Sim. Você consegue ver Deus? Difícil. Mas enfim, vamos lá. Ombro é fundamental. Não treina ombro junto com o peito, treina ombro junto com as costas. Ah, vou fazer peito, depois 2 exercícios para ombro. Vou fazer costas, 2 exercícios para ombro. Não, é ombro é um treino mesmo. Eu faço 3 anteriores, 3 laterais e 3 posteriores, tá? São 9 exercícios sérios. Vou aquecendo, 1, 2, 3, e depois vou embora. 4, 5. E aí você adquire um grande overuse da articulação glenomeral, da articulação do ombro. Basicamente, esse é aquele tipo de cara que ele acredita que os movimentos, que existe movimento, né, que ele acha que existe movimento isolado, que o movimento ele acontece só no ombro e que esses movimentos que acontecem só para o treino de ombro não vão utilizar outros músculos ou não vão envolver a grande participação de outros músculos. E também, do ponto de vista de outros treinos de outros músculos, não envolveria o ombro. Horas. Complicado, né, meu chapa? Bro Science, essa pessoa que tá falando essa asneira aí, é aquele adepto do Bro Science. Vou deixar o nome aí, procura no Google e dá uma lida. Então o cara esquece que o movimento humano, a produção do movimento, é um conjunto de ações de grupo de músculos, né, ações ordenadas para que o movimento aconteça. Então não existe movimento com apenas uma contração vigorosa de um músculo fazendo força. Não, existe contrações onde há uma predominância da utilização de músculo, mas isso não significa que não está havendo uma grande participação de demais músculos. Então, não existe o treino de ombro. Você vai fazer exatamente o contrário do que esse cara está falando, e eu vou te explicar porquê, principalmente pela parte posterior do ombro, tá? Os feixes posteriores do ombro. O único feixe, né, os feixes que poderiam ser coringa, vamos dizer assim, você poderia, muito entre aspas, treinar em qualquer parte do treino, até mesmo treinar no membro inferior, seria os feixes laterais do deltoide, que ele fica mais como estabilizador dos movimentos que acontecem na região anterior do tronco e na região posterior do tronco, isso em se tratando de um ombro. Então o deltoide, porção lateral, os feixes laterais ficam mais livres para ser treinados de maneira realmente mais isolada. Mas esse é um caso muito específico e também com alguns adendos, dependendo do tipo de exercício, velocidade de esforço, configurações de outras variáveis estão inseridas no treinamento. Mas esse feixe lateral, a gente só consegue realizar um movimento nele, né, que é a abdução pura de ombros, né, conhecido também como elevação lateral. E aí você pode usar vários planos de inclinação para mudar o torque e assim exigir de maneira diferente da porção do feixe medial do deltoide. Agora vamos à análise aqui, por que você deve treinar o deltoide anterior, os feixes anteriores, junto com o peito, e o deltoide posterior junto com costas. Eu vou pegar o junto com costas, né, com a região posterior do tórax, para mim fazer a analogia, e isso também serve, uma certa analogia, para a região anterior do tórax, deltoide anterior, para você treinar juntamente com os músculos da cadeia anterior do tórax. Ok? Ações musculares, treinamentos são ações musculares, cadeias de movimentos que acontecem. Então tem grupos musculares que têm associação e dividi-los pode ser um pouco perigoso. Pouco não, né? Pode ser bastante perigoso. E é o caso do deltoide e todos os seus feixes, tá? Vamos lá, estamos aqui com a anatomia. Observe aqui, ó, que eu vou virar o tronco aqui pra gente dar uma analisada nos feixes posteriores, tá? Que são esses feixes mais em diagonais aqui. Então o que acontece? Esses feixes posteriores aqui do deltoide, onde eu tô com a linha do mouse aqui, ó, são os feixes, né, mais posteriores, eles estão relacionados a movimentos de extensão de ombro, de abdução transversal do ombro, ou seja, exercícios do tipo puxada, né, convencionais ou pure, abduções transversais puras, que seriam os crucifixos invertidos. Nessas ações, ele vai estar sempre associado, por exemplo, na extensão de ombro, na puxada, ou até mesmo na remada. Claro que na puxada também pode ser, se for uma puxada aberta, aí não é uma extensão de ombro, né, galera? Aí é uma adução do ombro. Mas enfim, se for uma puxada fechada com triângulo, ou até mesmo uma remada, o deltoide vai se associar com a grande dorsal e também com os redondos, o redondo maior e o redondo menor, na ação de tracionar o braço para trás ou para baixo, tá? Então não tem como desassociar o deltoide feixes posteriores de uma remada,
de uma abdução transversal, né, num crucifixo invertido. Não tem jeito, não há como desassociar o uso dele. Ele é bastante utilizado nesses movimentos. E aí tu vai lá, separa o treino de deltoide posterior para tentar treinar posterior. Você vai estar usando ou deltoide em demasia, de novo, ou você vai estar usando um desses grupamentos que envolvem as costas de novo. No caso do crucifixo ainda invertido, né, nós temos o trapézio, e aí eu posso ocultar o trapézio, a gente vai ter os romboides aqui, e vamos também ter o serráteos e hipóstero superior, que fazem a adução das escápulas, porque o movimento do crucifixo invertido é uma junção de movimento de escápula e húmero, que é o osso do braço. Então, nesses feixes, a gente vai ter na crucifixo invertido, por exemplo, o uso do deltoide posterior, dos romboides, do trapézio e até mesmo do tríceps. Ou, vamos ensinar para esse nosso amigo homem de Neandertal aí, né? Nosso pessoa que está vivendo na caverna, no achismo, no empirismo. Vamos explicar para ele que movimento é cadeia, são cadeias. Não existe ação muscular isolada especificamente para um grupo, tem sempre outro ajudando. E essa desordem de quantificação de esforço entre os músculos vai dar problema. O que a gente mais vê em culturistas é o quê? Tendinopatia de ombro, tendinopatia de cotovelo. Por quê? Usam demasiadamente o cotovelo e tem outro músculo que é muito utilizado de forma muito errada, que é o bíceps braquial. Eu já falei isso aqui bem no passado e vou falar de novo. Enquanto existir essa fragmentação de treino, achando que existe movimento isolado, vão continuar errando e vão continuar propagando desinformação sobre como funcionam as cadeias de movimento. Movimentos são cadeias, não existe contração isolada, são pouquíssimos casos que a gente tem uma maximização de um grupo muscular assim, muito discrepante, onde os demais a participação é muito pequena. São pouquíssimos casos. Não é o caso que esse cara está mencionando aí. Então você vai treinar deltoide posterior nas costas e você vai treinar deltoide anterior no dia que houver o supino, no dia que houver o crucifixo para peitoral, também voador máquina, porque ele se relaciona, no caso do deltoide anterior, ele se relaciona com os movimentos do peitoral. Isolar feixe posterior, isolar feixe anterior em dias diferentes do que foi mencionado aqui, suas correlações, vai dar merda. Volta a reforçar. Tendinopatia de ombro e tendinopatias de cotovelo acometem bastante os culturistas. E eles escondem isso de vocês. Eu cansei de ver culturista profissional e não profissional fazendo divisões esdrúxulas e reclamando do cotovelo e do ombro. Aí depois vem falar que não, é porque eu não estou descansando direito. Porra nenhuma. Tá fazendo divisão esdrúxula porque não conhece de ciências do movimento. Acha que existe movimento isolado, acha que está isolando muito músculo, mas não está isolando porra nenhuma porque não entende. Pronto, você tem a receita do sucesso para ter a carta branca para falar merda. Basta ser bombado e ter shape, que você está apto a falar merda. Mas se você falar merda, eu vou vir aqui e vou jogar na sua cara um monte de bosta que você está fazendo.